Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai estudar o Flexbox. Tá, David, mas o que é esse Flexbox, né? O Flexbox é uma ferramenta muito poderosa na construção de layouts e posicionamento de elementos em tela, beleza? Eu quero que fique fixo na cabeça de vocês que o Flexbox ele trata o elemento, né, em duas dimensões, vertical e horizontal, x e y e linhas linhas e colunas, beleza? E é justamente essas linhas e colunas que a gente vai utilizar como valores para as propriedades do Flexbox quando a gente pensar em posicionamento dos elementos, beleza? Então, se tiver uma coisa que tem que ser fixada na sua cabeça, é que o Flexbox trabalha com duas dimensões, linhas e colunas, beleza? Agora a gente vai lá para o nosso VS Code para a gente começar a estudar as propriedades do Flexbox, beleza? E a primeira propriedade que a gente vai estudar é o Flex Direction ROM, né? E quando eu falo em ROM, eu me refiro a posicionamento em linha, beleza? Então aqui eu já tenho uma classe, beleza? Dentro dessa div aqui, onde eu vou aplicar os efeitos, né, do Flexbox. Então eu criei uma classe chamada ROM. Aqui no nosso CSS, eu vou descomentar esse trecho de código aqui, onde essa classe ROM já foi criada por mim, certo? E veja, eu vou até apagar esse código aqui, e vou aplicar um display o quê? Display flex. Quando eu coloco um display flex, eu digo para o meu CSS, eu digo para o meu navegador, na verdade, que eu quero, certo? Que a minha renderização seja feita no estilo ou no tipo Flexbox, beleza? Então toda vez que eu quero utilizar um Flexbox dentro do meu CSS, em algum elemento qualquer que você queira, certo? Eu utilizo um display flex. Como eu quero alinhar os meus elementos, certo? Em linha, lembra que eu falei, dentro do Flexbox a gente alinha os elementos ou em linha ou em coluna, beleza? Como eu quero alinhar meus elementos em linha, eu utilizo um Flex Direction Row, beleza? Vou salvar aqui, eu vou voltar aqui no meu navegador, veja que ele não foi aplicado o efeito ainda, mas quando eu atualizar, certo? Todos os meus elementos que têm a propriedade Flex Direction com ele, né, vão ficar alinhados, né, no sentido horizontal, beleza? Da mesma forma, né, que quando eu utilizo um Flex Direction Column, todos os meus elementos vão ser orientados em forma de coluna, né, no sentido vertical. E é isso que a gente vai fazer agora lá no nosso VS Code. Eu vou aqui, vou descomentar essa linha aqui, certo? Lembra que aqui no meu Flex Direction eu tenho uma classe com o nome coluna, né, em inglês, e aqui eu vou estilizar ela. Coloquei o meu display flex para sinalizar que eu estou utilizando o display flexbox. Utilizei um flex direction, né, ou seja, uma direção. Direção em que sentido? No sentido de das colunas, no sentido vertical. Ou seja, todos os meus elementos que estão contidos dentro dessa div, né, que tem a classe coluna, vão ficar orientados no sentido das colunas, no sentido vertical. E eu vou salvar aqui. E veja que não alterou nada, né? Porque por padrão as minhas divs, né, elas já seguem esse sentido vertical do elemento, beleza? Eu também tenho a minha Flex Direction Row Reverse, certo? Ou seja, toda vida que eu quero meus elementos eles sigam um fluxo de linha, mas um fluxo de linha reverso, eu utilizo essa propriedade. Eu vou descomentar ela aqui, certo? Vou salvar. Lembra que, bem aqui no meu Flex Direction Row Reverse, eu estou utilizando uma classe Row Reverse. Tá? Então, todos os elementos que estiverem contidos dentro dessa div aqui, que tem essa classe Row Reverse, vai ter o seu posicionamento alterado para uma linha, certo? E uma linha reversa. Veja que ela ficou orientada do sentido oposto, né? Oposto aqui ao meu Flex Direction Row. Beleza? A gente também tem o Flex Direction Row colunas. Veja que eu deixei aqui as caixinhas, né, numeradas de 1 a 3, certo? 1, 2 e 3. E se eu quiser alterar o sentido, né, dessa coluna, eu vou lá no meu VS Code, certo? Descomento essa linha aqui. Veja que aqui dentro eu utilizei uma classe chamada Column Reverse, então
todos os elementos que estão dentro dessa div, né, vão ser alterados quando eu utilizar essa classe column reverse com display flexbox, usando um flex direction column reverse, beleza? Vou salvar aqui, vou voltar no meu navegador, vou atualizar, e veja que o que aconteceu, né? A coluna ficou invertida, né? O que era antes 1, 2, 3 virou 3, 2, 1, porque eu utilizei a propriedade flex direction column reverse, beleza? Agora a gente tem a propriedade flex wrap, né? Veja que o que é que vai acontecer aqui? Eu vou descomentar essa linha, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um no wrap, porque por padrão o nosso navegador, por padrão, ele enxerga o flex wrap, né, que é a propriedade do wrap, como no wrap. Então eu vou salvar aqui, vou voltar, beleza? E vou atualizar. Veja que aqui a gente tem as nossas caixinhas, né, numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, certo? E veja que ela não quebrou a linha, né? As caixinhas tenderam a diminuir de tamanho para tentar encaixar no espaço existente, beleza? E para fazer isso elas diminuíram de tamanho. Quando eu utilizo a propriedade flex wrap, certo? Vou tirar esse no wrap aqui, vou colocar só wrap. Veja o que vai acontecer. Ela vai quebrar de linha, e é justamente isso que a propriedade flex wrap faz. Ela tenta encaixar o máximo de caixinhas possíveis dentro daquele espaço, né? O máximo de elementos possível dentro do espaço que existe. Se não couber mais espaço, ela quebra a linha, beleza? Diferente do comportamento no wrap, né? Que ela diminui o elemento para tentar fazer com que todos os elementos eles permaneçam na mesma linha. E esse flex wrap ele serve também para colunas, viu? Então você pode testar aí e ver que ele também serve para colunas. A gente, além desse wrap no wrap, a gente também tem um wrap reverse, né? O que acontece quando a gente usa um wrap reverse? A gente vai ver agora. Eu vou atualizar aqui a página e veja que, certo? A linha ela ficou invertida, né? Quem estava lá embaixo, né? Na terceira linha foi para a linha de cima, certo? E quem estava lá em cima foi para a linha de baixo, porque a gente utilizou a propriedade wrap reverse, beleza? Agora a gente vai para duas propriedades muito importantes e que a gente usa praticamente em todos os nossos projetos, as propriedades. A gente usa bastante, que é o Justify Content e o Align Items, beleza? A gente vai começar pelo Justify Content, beleza? E vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu VS Code, certo? E eu quero que vocês entendam que quando a gente utiliza a propriedade Justify Content, ela define o alinhamento ao longo do eixo principal, né? E como assim, David? Eu não entendi essa parada de alinhamento ao longo do eixo principal. Beleza. Lembre que quando a gente usa o display flex e a gente utiliza também a propriedade flex direction, a gente define se a gente quer linhas ou colunas, a gente define se a gente quer alinhar os nossos elementos horizontalmente ou verticalmente. Beleza, esses são os eixos. Quando eu digo para o meu CSS que eu quero alinhar os meus elementos horizontalmente, beleza? Esse eixo horizontal é o meu eixo principal. E qual é o meu eixo secundário? É o eixo vertical, beleza? Porque eu disse lá no meu CSS que o meu flex direction é wrong, ou seja, alinhado horizontalmente no formato de linha. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou utilizar a propriedade Justify Content Flex Start. Eu venho aqui, vou descomentar essa parte aqui do código. Lembrando só que eu estou utilizando aqui uma classe, né? Justify Content Flex Start, certo? E aqui eu utilizei um display flex utilizando o Justify Content Flex Start. Por padrão, a gente não precisa utilizar o nosso Flex Direction, beleza? Porque por padrão, toda vez que a gente utiliza o Display Flex, ele já coloca o nosso Flex Direction como wrong, beleza? Então a gente vai voltar aqui para o nosso navegador. Eu vou atualizar a página e veja o que aconteceu. Justify Content Flex Start. Ele alinhou o meu elemento, certo? Bem à esquerda, né? No topo da tela, bem à esquerda. Tranquilo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou adicionar uma altura para esse
para esse bloco, será de 100, na verdade 300 pixels. Eu vou voltar aqui e veja que meus elementos eles ficaram bem ao topo e bem à esquerda, beleza? O meu Flex End ele já é um pouco diferente. Ele alinha os elementos. Aqui não vai dar para ver, né? Eu só vou fazer o seguinte também. Eu vou colocar uma altura de 300 pixels, certo? Vou salvar. Ele alinha os meus elementos bem à direita, né? No topo e bem à direita, beleza? E o meu Flex Center, a gente vai ver agora o que é que esse Flex Center, Justifying Content Center, né, faz, né? Eu venho aqui, salvo, e veja que ele colocou os meus elementos ao centro, né? Bem ao topo, certo? Eu vou colocar uma altura de 300 pixels para ficar mais claro isso. Bem ao topo e ao centro, tranquilo? E esse Justifying Content Space Between, bom, essa propriedade e esse valor Space Between eles são muito interessantes e eu quero que vocês prestem muita atenção quando eu estiver utilizando ele. Eu vou descomentar e vou salvar aqui e vejo o que foi que aconteceu. O Space Between ele cria um espaçamento, certo, entre os elementos de forma igual e de forma a ocupar todo o espaço da tela, beleza? Então o espaçamento daqui desse bloco para esse é igual, certo? E daí desse para esse aqui também é igual, de forma que eles estão ocupando todo o espaçamento da div, beleza? No caso aqui da tela, né? Porque a minha div, né, esse bloco branco, tem uma largura total, né, de 100%, beleza? O meu Space Around, ele é bastante parecido, só que ele tem uma leve diferença que vocês vão ver agora, que é esse espaçamento aqui, certo? Também nas laterais do elemento. Então ele aplicou um espaçamento aqui, ele aplicou um espaçamento bem aqui, entendeu? Aplicou um espaçamento daqui para cá, daqui até o meio, daqui até o meio também, e daqui até a outra ponta. Ou seja, ele aplicou espaçamentos iguais entre os elementos. Tranquilo? Essa é a diferença do Space Between do Space Around. Visivelmente a gente consegue perceber a diferença, né? Isso é bem bacana. Agora a gente vai para o Align Items, né? O Align Items, ele tem uma pequena diferença também em relação ao Justifying Content, né? Porque ele define o comportamento padrão de como os itens flexíveis são expostos ao longo do eixo cruzado da linha atual, né? Como o Justifying Content, né, ele pega o eixo principal e usa como referência, o Align Items ele já pega o eixo secundário, né? Ou seja, o eixo cruzado. Se eu estou tratando a linha, né, o ROM, como o meu eixo principal, qual é o meu eixo secundário? O meu eixo cruzado é justamente o column, né? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou utilizar um Align Items Flex Start, certo? Eu vou descomentar essa linha aqui. Vou salvar. Veja que eu já botei uma altura aqui para ficar mais fácil para mim de ser visualizado. Eu vou salvar e veja o que foi que aconteceu. O Align Items ele deixou o Flex Start, né, bem ao topo, né, e bem à esquerda. Tranquilo? Deus, tem alguma diferença do Justifying Content Flex Start? Nesse momento não, para esse exemplo não. Mas vamos lá, vamos ver o Flex Items Flex End. Vamos ver se tem alguma diferença, né, do Justifying Content. Eu vou descomentar essa linha de código, vou salvar, é o Flex End, né, certo? E a gente está trabalhando aonde? A gente está aqui no Flex End, né? Align Items Flex End. Trabalhando nessa classe aqui, com esses itens. Vou voltar aqui, certo? Vou salvar e vejo o que aconteceu. Ele alinhou os itens, né, na vertical. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o meu eixo cruzado, beleza? Com as colunas. Tem alguma diferença com o Justify Content? Tem sim. O meu Flex End ele trabalha aqui na linha, no meu eixo principal, e o meu Align Items ele está trabalhando na coluna, no meu eixo cruzado, no meu eixo secundário, beleza? E o Align Item Center? O
que acontece quando a gente utiliza esse Align Item Center? A gente vai ver agora também. Eu vou descomentar essa linha, vou salvar aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Logo, os elementos estão totalmente alinhados ao centro, certo? Alinhados ao centro aqui no eixo das colunas. Eu vou fazer só uma pequena brincadeira, que é o seguinte. Eu tenho meu Align Items ao centro, né? Se eu colocar e misturar tudo, por exemplo, juntar um Justifying Content e colocar ao centro também. O que eu quero dizer quando eu digo para o meu CSS que eu quero um elemento que ele seja justificado ao centro e alinhado ao centro? Bom, antes de eu salvar aqui, vamos voltar aqui no meu Justifying Content. Lembra que o meu Justifying Content Centro, ele coloca o elemento ao centro, no eixo, certo? No eixo das linhas. O meu Align Items, ele coloca o elemento ao centro, no eixo das colunas. Então, quando eu colocar um Justifying Content, o que vai acontecer? Meus elementos eles vão ficar ao centro, no eixo das linhas, né? E quando eu colocar um Align Item Center, ele vai colocar... O CSS vai posicionar os elementos no eixo das colunas. Então eu vou salvar aqui, lembrando que eu coloquei Justifying Content Center e Align Item Center também. Vou salvar e vejo o que aconteceu. O meu elemento está totalmente centralizado. Isso é muito legal, né? Quando eu quiser centralizar um elemento no meio da minha tela, eu utilizo essas duas propriedades juntas e elas acabam fazendo com que o meu elemento ele fique centralizado ao eixo da tela, né? Se eu não quisesse um Justifying Content, por exemplo, e colocasse um space between, né, aqui, veja que os elementos eles continuam alinhados ao centro, no eixo secundário, né, nas colunas, porém eles também estão justificados em space between. Isso é muito legal, a gente pode sair misturando o Justifying Content e o space between e obtendo várias variações de posicionamento dos elementos. Tranquilo? Então a gente finaliza essa parte de Justifying Content em Align Items e a gente parte para os ordens. E a propriedade ordem, ela define a ordem dos elementos dentro do nosso Flexbox, beleza? Por padrão, por ordem de interpretação do navegador, né? Primeiro a gente leria essa div, depois essa div, depois essa div, e assim apareceria no nosso navegador, né? E assim aparece no nosso navegador. Quando a gente usa a propriedade ordem, a gente pode modificar o posicionamento dessas divs entre elas, beleza? Vamos aqui no nosso CSS, para deixar mais claro, né? Eu vou descomentar primeiramente o order com display flex, né? E vou descomentar até a parte onde tem essa classe ordem tree aqui, beleza? Então eu tenho essa classe aqui, ordem, dentro dessa div, e tenho minhas outras divs menores, onde eu coloquei o order 1, o order 2 e o order 3 aqui. Eu vou voltar lá para o nosso navegador. Perceba que o ordem está posicionado em 1, 2 e 3, certo? Só que, o que foi que aconteceu? Eu modifiquei a ordem padrão, certo? De mostragem, né? De interpretação do navegador, fazendo com que o ordem 1 passasse para a posição 2, certo? O ordem 2 passasse para a posição 0 e o ordem 3 passasse para a posição 1. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente analisar lá como é que as coisas estão sendo mostradas, eu vou remover, certo, os ordens e vou só deixar esse meu ordem com um flex, display flex, né, alinhado horizontalmente, beleza? Veja que a primeira caixinha tem a numeração 1, a segunda caixinha tem numeração 2 e a terceira caixinha tem numeração 3, beleza? Agora a gente vai fazer a modificação das ordens dessas caixinhas. E como a gente faz isso? A gente utiliza a propriedade ordem, beleza? E agora sim eu vou descomentar essa parte do código. Lembrando que por default, né, essa primeira caixinha ela tem a ordem estabelecida como valor 0, essa segunda caixinha tem a ordem estabelecida como valor 1 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então vamos lá. Digamos que eu quero que a caixinha a primeira caixinha, né, o ordem 1, que é essa primeira caixinha aqui, ela tem a posição, ela ocupa a posição 2, né? E a ordem 2, que é a segunda caixinha, ocupa a primeira posição, porque a primeira posição começa com 0.
e a ordem 3 ocupa a posição 1. Então aqui, seguindo essa lógica, quem seria a primeira caixinha a ser mostrada? A caixinha 2. Quem seria a segunda caixinha a ser mostrada? A caixinha 3. E quem seria a última caixinha mostrada? A caixinha 1, né, que ela está na posição 2. Aqui. Vou salvar, certo? Vou atualizar aqui. E veja que foi justamente o que aconteceu aqui, né? Vamos fazer um novo teste. Digamos que eu queira que esse ordem ele apareça na posição 1, esse em ordem 2 apareça na última posição, e esse ordem 3 apareça na primeira posição. Ou seja, o que acontece? O 3 vai aparecer primeiro na caixinha 3, a caixinha do meio vai ser a caixinha 1, e a caixinha ordem 2, né, que é a caixinha que tem a numeraçãozinha 2, vai aparecer na última posição. E vai ficar mais ou menos distribuído da seguinte forma: 3, 1, 2. Eu vou salvar aqui, vou voltar e eu espero que ela esteja dessa forma: 3, 1, 2. E beleza, ela ficou. O ordem também serve para as colunas, beleza? Então depois, se vocês quiserem, vocês testem aí. É uma propriedade bem bacana, ela é bastante utilizada quando a gente quer modificar a nossa ordem dos blocos e fazer modificações no nosso layout. Então eu vou parar aqui, certo? E a gente vai para a nossa propriedade Grow, Flex Grow. A propriedade Flex Grow, como é que eu posso dizer? Ela nos permite aumentar o tamanho da nossa caixinha, né? De acordo com o tamanho da nossa div, na qual ela se encontra. Então, eu venho aqui no meu estilo, eu vou descomentar essa linha de código aqui, certo? Primeiramente, eu vou fazer com que o meu Flex Grow ele fique orientado horizontalmente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o meu VS Code, certo? Eu vou descomentar essas linhas aqui. E perceba que eu tenho uma classe Grown2, Grown1 e Grown3, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todo mundo como FlexGrow 1. Vou salvar, e aí a gente vai voltar aqui, certo? Vamos atualizar a página. E veja que aqui no FlexGrow, né, todas as minhas caixinhas elas ficaram com o mesmo tamanho, certo? É justamente é isso que o FlexGrow faz. Ele faz com que o elemento ele ocupe o tamanho total da tela, certo? Só que quando eu aplico o FlexGrow em vários elementos que estão dentro de um mesmo container, por exemplo, ele aplica proporcionalmente o mesmo tamanho para todos os elementos, no caso aqui as caixinhas, né? Veja que como eu apliquei o FlexGrow, né, nas 3 caixinhas, então o meu CSS ele distribuiu, certo? O tamanho do meu container, o tamanho dessa minha caixinha branca aqui, certo? Ele distribuiu para as minhas caixinhas pequenas o mesmo tamanho. Então ele dividiu em 3 partes iguais aqui. Agora, por exemplo, se eu quiser aumentar um pouco mais essa caixinha 2, certo? Eu venho aqui na caixinha 2, Grow 2, e coloco que eu quero ela como FlexGrow 2. Certo? Agora essa minha FlexGrow 2, ela tem 2 vezes o tamanho de uma caixinha, certo? Por quê? Porque eu defini essa FlexGrow como sendo 2, é nessa caixinha aqui. Então esse é o FlexGrow, né? Ele define o tamanho que a minha caixinha pode aumentar, beleza? Agora o FlexShrink, ele é um pouquinho diferente do FlexGrow, né? E a gente vai ver isso. Eu vou voltar aqui, certo? Então a gente vai ter o FlexShrink aqui. E eu tenho minha classe Shrink e eu tenho aqui minhas outras divs, né? Com a classe Shrink 1, 2 e 3. Aí a gente vai voltar aqui embaixo. Ok, eu vou descomentar essa linha aqui de código, mas eu vou descomentar logo tudo, para poder explicar o que está acontecendo aqui. Eu vou atualizar aqui e beleza. Eu quero que perceba o que foi que aconteceu. Na linha, na Shrink 1, que é a nossa primeira caixinha, eu adicionei um width de 350 pixels, beleza? E adicionei um Shrink 2 adicionei aqui na caixinha 2, né, do Shrink 2, um Shrink 0, beleza.
Visualmente não acontece nada, mas quando eu minimizar a minha tela e vir aqui, perceba que a caixinha 3 ela diminuiu de tamanho, certo? E a minha caixinha 2 não. Por quê? Porque eu utilizei a propriedade Flex Shrink. A propriedade Flex Shrink ela não permite, certo, que você diminua o tamanho do elemento quando a gente está diminuindo, né, a tela, beleza? Então eu vou aqui, ó, vou aumentar, certo? E a minha caixinha 2 ela não diminui de tamanho, certo? Se eu utilizasse um Flex Shrink 1 aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou voltar aqui, vou atualizar, vou diminuir a tela. Perceba que a minha caixinha ela já diminuiu, a minha caixinha 2, né? Mas não tanto quanto a 3. Eu não sei se está tão visível assim, mas ela não diminui tanto quanto a 3. Então vamos lá, vamos deixar no 0 isso aqui, né? Certo? Vamos voltar lá para vocês verem a diferença. Como o Flex Shrink ele não permite que a caixinha 2 diminua. E se a gente aplicar esse efeito aqui na caixinha 3, será que a caixinha 3 vai diminuir? Não, né? A gente vai aplicar aqui o nosso, deixa eu ver aqui só o nome da classe, é Shrink 3 mesmo. Vou copiar aqui, eu vou colar, vou apagar, certo? E aí eu vou voltar lá, e aí você vai ver que a caixinha 3 também não diminuiu, né? Quem diminuiu foi a caixinha 1, beleza? E aí eu aumento a tela, e ainda assim os elementos da caixinha 2 e 3, elas não diminuíram. Então essa é a propriedade de Flex Shrink, e esse foi um pouco do conhecimento que eu queria passar para vocês sobre Flexbox. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham curtido, e eu espero que vocês pratiquem muito esse conhecimento, porque ele é muito importante e ele é muito válido na construção dos seus layouts daqui para frente. Beleza? Eu fico por aqui, me despeço, espero que tenham gostado do vídeo e tchau, tchau!